Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal e nessa aula nós iremos iniciar o curso preparatório de raciocínio lógico para o concurso do INSS. Se você irá realizar esse concurso, siga aqui conosco no canal que iremos ministrar as aulas de raciocínio lógico para o concurso do INSS. Então vamos para a tela e vamos saber o que nos espera esse curso. Então vamos para a tela? O que nós vamos ver nesse curso? Então nós vamos ver o raciocínio lógico matemático. Nós iremos seguir o edital do concurso, que traz o seguinte: raciocínio lógico matemático. Item 1, ele traz os conceitos básicos do raciocínio lógico, as proposições, valores lógicos das proposições, as sentenças abertas, o que é uma sentença aberta, número de linhas da tabela verdade, nós iremos também estudar sobre isso, os conectivos lógicos também iremos estudar, proposições simples e proposições compostas. No item 2, ele traz a tautologia, que também iremos estudar, operações com conjuntos e cálculo de porcentagens. Então, nós iremos abordar todos esses assuntos, trazendo aulas, exercícios, para que você consiga ter êxito para o concurso do INSS. Então, vamos à nossa primeira aula de hoje. Então, nós iremos ver sobre a proposição lógica. O que é uma proposição lógica? Então, a proposição lógica é uma sentença declarativa em que se pode atribuir um valor verdadeiro ou falso. Então, a proposição é uma sentença declarativa que se pode atribuir a ela valor de verdadeiro ou falso. Exemplo, todo homem é mortal. Então, essa proposição, essa sentença, eu posso atribuir a ela um valor de verdadeiro ou falso. Então, ela é uma proposição lógica. Então, cuidado, somente a frase declarativa pode ser uma sentença lógica. Por que somente a frase declarativa? Porque, como iremos ver a seguir, sentenças interrogativas, exclamativas, optativa, elas não são consideradas como proposições lógicas ou sentenças lógicas. Então, somente a sentença declarativa é uma sentença lógica. Como é que cai na prova? Então, temos aqui a prova da VUNESP, que traz essa questão. A proposição pode ser caracterizada como sentença declarativa que admite um e somente um valor de verdade, que pode ser verdadeiro ou falso. Considerando essa definição, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Sentença exclamativa. Quero comprar um bom carro. Essa aqui é uma proposição lógica? Não. Proposição lógica são sentenças declarativas. Então, falsa. Corta a letra A. A letra B. A sentença declarativa. Choveu no dia do jogo de basquete? É falsa. Primeiro, a frase não é declarativa. A frase, na verdade, é interrogativa. E frases interrogativas não são consideradas proposições lógicas. Lembre, somente a frase declarativa é considerada uma proposição lógica. As outras não são. Então, a letra B também está errada, está fora. Letra C. A sentença exclamativa. Parabéns pelo seu aniversário. É verdadeira? A sentença exclamativa, parabéns pelo seu aniversário, é verdadeira. Como já sabemos, sentenças exclamativas não são consideradas proposições lógicas. Então, também podemos dizer que essa também não é a nossa questão. A letra C também está fora. A letra D. A sentença interrogativa, Florianópolis é a capital do Pará, é verdadeira. Nós sabemos que sentenças interrogativas não são proposições lógicas, ou seja, não podemos atribuir a ela um valor verdadeiro ou falso. Então, essa também não é a nossa questão, ficou sendo a última questão, a letra E, que diz o seguinte: a sentença declarativa Brasil é um Estado soberano é verdadeira. Essa sentença pode-se atribuir a ela um valor de verdadeiro ou falso? Sim, podemos atribuir a essa sentença um valor de verdadeiro ou falso. Por isso, ela é considerada uma proposição lógica. Então, a letra E é a resposta correta. Vamos prosseguindo. Então, como reconhecer uma proposição lógica? Então, a sentença, ela pode ser declarativa, pode ser uma sentença aberta e pode ser uma sentença em que haja um paradoxo. Primeiro, sentença declarativa. Se ela for uma sentença declarativa, eu sei que é uma proposição lógica. E quando ela não for declarativa, não é proposição lógica. Então, sentenças como interrogativas, exclamativas, sentenças que dão uma opinião, elas não são consideradas proposições lógicas.
Então, a única que é considerada uma proposição lógica, uma proposição lógica, é a sentença declarativa. Então, sendo uma sentença declarativa, a afirmativa é uma proposição lógica. Então, a sentença aberta. Se uma sentença for aberta, ela não é uma proposição lógica. Então, sentenças fechadas que são consideradas proposições lógicas. Outro paradoxo. Se houver um paradoxo, se for uma frase, uma sentença paradoxal, se for paradoxo, ela não é uma proposição lógica. Então, consequentemente, uma frase que não é um paradoxo, ela pode vir a ser proposição lógica. Mas, se ela é um paradoxo, se ela é uma sentença aberta e se ela não é declarativa, então não é proposição lógica. Então, temos esse mapa aqui que nos diz quando é que uma sentença é uma proposição lógica. Vamos continuar. Primeiro, sentença declarativa. O que é uma sentença declarativa? Até o momento já sabemos que uma proposição lógica é uma sentença declarativa. Isso quer dizer que se pode atribuir um valor verdadeiro ou falso à sentença declarativa. As frases não declarativas não são proposições lógicas. Por causa disso, frases interrogativas, exclamativas, imperativas, frases que exprimem desejo, optativas, e frases que exprimem opinião não são proposições lógicas. Tome muito cuidado com isso, que isso despenca em provas de concurso. Então, vamos a um exemplo. Uma frase interrogativa. Qual o seu nome? Não é proposição lógica. Uma frase exclamativa. Boa noite. Não é proposição lógica. Uma frase imperativa, que indica ordem, pedido. Escreva direito. Não é uma sentença lógica. Não é uma proposição lógica. Uma frase optativa, ou seja, exprime desejo. Espero que dê tudo certo. Também não é proposição lógica. E frases que exprimem opinião. Então, todas essas frases, elas não são consideradas como proposições lógicas. Nunca esqueça. Essas sentenças não são proposições lógicas. A interrogativa, a exclamativa, a optativa, a imperativa não são proposições lógicas. A única que é a proposição lógica é a sentença declarativa, na qual se pode atribuir um valor verdadeiro ou falso. Como cai na prova? A alternativa que apresenta um exemplo de proposição é. A alternativa que apresenta um exemplo de proposição é. Letra A. Continue a prova do concurso público. Essa é uma frase que indica um pedido. Ou seja, é uma frase imperativa. Sabemos que frases imperativas não são proposições lógicas. Então, a letra A está fora. Letra B. Pare. Pare também é uma frase imperativa, então também não é uma proposição lógica. A letra C. Afe. Quanta besteira. Esse aí é uma frase exclamativa. Frases exclamativas não são proposições lógicas. Está fora também, letra C. Letra D. Qual é o seu nome? Uma frase interrogativa, também não é proposição lógica, então a letra D está fora. Só nos resta a letra E. Antônio mora em Volta Redonda. Essa frase, eu posso atribuir a ela um valor de verdadeiro ou falso? Sim, posso sim atribuir a ela. Ou ele mora em Volta Redonda, ou não mora em Volta Redonda. Posso muito bem atribuir a essa sentença um valor de verdadeiro ou falso. Então, assim, é uma frase declarativa, na qual eu posso atribuir a ela um valor de verdadeiro ou falso, proposição lógica. Então, chegamos à letra E, que é a nossa questão. Sentença aberta. O que é uma sentença aberta? Sentença aberta é aquela que não se pode atribuir uma valoração. Sentença aberta é aquela que não se pode atribuir a valoração de verdadeiro ou falso. Portanto, a sentença aberta não é uma proposição lógica. Então, na sentença aberta, eu não posso atribuir a ela um valor de verdadeiro ou falso. Nós vamos ver os tipos de sentenças abertas. Tipos de sentenças abertas. Então, temos a primeira, que é uma variável matemática. Então, quando vier uma variável matemática, essa proposição é uma sentença aberta, e sendo uma sentença aberta, ela não é uma proposição lógica. Então, se houver uma variável matemática, a sentença será aberta. Então, nesse caso, ela não será uma proposição lógica. Então, mesmo que se saiba o valor de x, porém, se na questão for indicado o valor de x, não será sentença aberta. Por exemplo, temos esse exemplo aqui. X mais 6 é igual a 8. Então, se vier
alguma sentença dizendo que x mais 6 é igual a 8, eu posso afirmar que é uma sentença aberta, então não é uma proposição lógica. Mas se na questão vier dizendo o valor de x, x sendo tal número, aí sim, aí nesse caso eu posso atribuir um valor verdadeiro ou falso, e será uma sentença fechada. Se houver um quantificador todo ou existe, se houver um quantificador lógico todo ou existe, a sentença será fechada. Um quantificador, ele transforma uma sentença aberta em uma sentença fechada. Por exemplo, para todo x, x mais 4 é igual a 7. Então, para todo x, x mais 4 é igual a 7. Essa sentença, eu posso valorar ela, dar uma valoração a ela de verdadeiro ou falso? Sim, eu posso. Se fosse só x mais 6 é igual a 8, por exemplo, ou x mais 4 é igual a 7, nesse caso, ela seria uma sentença aberta. Mas, como está colocando o quantificador todo, para todo x, x mais 4 é igual a 7. Será que isso é verdade? Então vamos analisar um pouco. A sentença diz, para todo x, x mais 4 é igual a 7. Então, ele está dizendo que qualquer número que eu colocar como valor de x, a soma desse x mais 4 irá dar igual a 7. Isso é verdade? Claro que não. Porque você pode colocar o valor de 3, mas se você colocar um valor de 5, já não dá mais 7. Se você colocar um valor de 3, já não dá mais 7. Então, não é para todo x mais 4 que o valor dá 7. Só existe um valor de x que somado a 4 dá igual a 7. Portanto, é uma sentença falsa. E como eu posso atribuir a ela valor de verdadeiro ou de falso, ela é considerada uma proposição lógica. Então, é uma sentença fechada e uma proposição lógica. Então, vamos a outro tipo de sentença aberta. Então, outro tipo de sentença aberta é quando vem o uso de pronome. Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo. Ele é magro. Então, você pode dizer, pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Sim, mas você não sabe quem é ele. Não está distinguindo quem é a pessoa nessa frase. Não sabe quem é a pessoa, o nome da pessoa. Então, nesse caso, quando há um uso de pronome, essa sentença é uma sentença aberta e, portanto, eu não posso valorar ela como verdadeiro ou falso. Sendo uma sentença aberta, ela não é uma proposição lógica. Então, o sujeito não é especificado. Agora, se o pronome já for referenciado na frase, não será aberta. Por exemplo, se Elton é músico, então ele canta. Então, aqui está falando Elton é músico, então ele canta. Ele está se referindo a quem? Eu tenho certeza que esse ele aqui está se referindo a Elton. Então, esse ele aqui está sendo, a referência a ele é Elton. Eu sei pela leitura que o ele é Elton. Então, nesse caso aqui, não será uma sentença aberta, será uma sentença fechada. Então, não esqueça, sentenças abertas não são proposições lógicas. As sentenças abertas não são proposições lógicas. E quais são as sentenças abertas? Aquelas que têm uma variável matemática, aquelas que têm um pronome, elas são sentenças abertas. Então, não são proposições lógicas. Vamos ver como cai em prova. Qual das sentenças abaixo é uma sentença aberta? Então, qual das sentenças abaixo é uma sentença aberta? Então, vamos ver. Letra A. Paulo é inteligente. Eu posso atribuir a essa frase um valor de verdadeiro ou falso? Sim, posso atribuir. Ele pode ser ou pode não ser. Então, não é a nossa questão. Ele quer que seja uma sentença aberta. Qual é a sentença aberta? É uma sentença que não é uma proposição. É uma sentença em que eu não posso dar valor de verdadeiro ou falso a ela. Então, a letra A está fora. B. Se Marcos é teresinense, então Marcos é piauiense. Eu posso atribuir a esse um valor de verdadeiro ou falso a essa sentença? Posso sim. Então, essa sentença também não é uma sentença aberta. E Marcos é teresinense? Pode ser que sim, pode ser que não. Marcos é piauiense? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, é uma sentença aberta. É uma sentença fechada, não é a nossa questão. Letra C. João fala inglês ou francês. Eu posso atribuir um valor, um verdadeiro ou falso a isso? Posso sim. Ele pode tanto falar inglês ou pode falar francês, ou não pode falar ambos. Então, eu posso atribuir a essa sentença um valor de verdadeiro ou falso. Então, é uma sentença fechada, não é aberta. Letra D. X mais 2 é igual a 5, onde x é o número inteiro. X mais 2 é igual a 5, onde x é o número inteiro. Nós já vimos que uma sentença aberta, uma das formas de tornar uma sentença aberta é com uma variável matemática. Então, se temos uma variável matemática, nós temos uma sentença aberta, já podemos marcar a letra D. Agora a letra E. A letra E, está aqui,
para todo x inteiro, x mais 2 é igual a 5. Você pode até pensar, não, mas essa aqui também não é uma sentença aberta porque tem uma variável matemática? Sim, ela tem uma variável matemática, mas também ela tem o quantificador todo, e como já vimos, esse quantificador todo, ele transforma uma sentença aberta em uma sentença fechada. Então, se tiver o quantificador todo ou algum, esse quantificador, ele transforma essa sentença, que seria uma sentença aberta, em uma sentença fechada. Nesse caso, é isso que acontece. Para todo número inteiro, x mais 2 é igual a 5, nós já sabemos que a resposta é não, é falsa essa questão. Porque não é para todo número que x mais 2 é igual a 5. Só vai ser para quando x for igual a 3. Aí sim, se x for igual a 3 mais 2, vai ser igual a 5. Então, essa sentença aqui, ela não é uma sentença aberta, a letra E, é uma sentença fechada. Posso valorar em falso ou verdadeiro. Então, não é a nossa questão, como vimos, é a letra D. A frase é um paradoxo? Então já vimos quando é uma sentença aberta. Ela pode ter uma variável matemática, ela pode ter um pronome, ou ela pode ser um paradoxo. Paradoxo. Então ela pode ser um paradoxo. Paradoxo é uma sentença que parece verdadeira, mas que contém uma contradição lógica. Então, um paradoxo é algo que parece uma sentença que se parece verdadeira, mas dentro da construção da sentença, ela existe uma contradição. Por exemplo, aqui no exemplo diz, eu sou mentiroso. Ora, se ele é mentiroso, ele não pode nunca falar a verdade. Então, nós não podemos definir se realmente ele fala a verdade ou não, através da frase. Se ele diz, eu sou mentiroso, como sabemos se realmente ele é mentiroso? Se ele fala a verdade, ele nunca pode dizer que é mentiroso. Então, essa frase é uma frase paradoxal, e frases paradoxais, frases que contêm uma contradição em si, elas não são consideradas como proposições lógicas. Trazendo essa chargezinha aqui, nós temos assim, toda certeza é relativa. Aí alguém fala, tem certeza, professor? Ali, absoluta. Então, nessas frases aqui, há uma contradição. Então, não esqueça, frases paradoxais não são proposições lógicas. Então, frases paradoxais não são proposições lógicas. Temos aqui os princípios fundamentais da lógica. Quais princípios são esses? Então, temos o princípio da identidade, temos o princípio da não contradição e temos o princípio do terceiro excluído. O que é o princípio da identidade? Que fala o seguinte, o que é verdadeiro é sempre verdadeiro e o que é falso é sempre falso. Ou seja, uma sentença, quando ela é verdadeira, e quando ela é falsa, ela não pode oscilar entre verdadeiro ou falso. Então, aquilo que é verdadeiro é sempre verdadeiro e aquilo que é falso é sempre falso. Princípio da identidade. O 2, princípio da não contradição. O que é o princípio da não contradição? A proposição não pode ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo. Ou seja, a proposição ela não pode se contradizer. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não tem outra ideia. Então, é o princípio da não contradição, que ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. O princípio do terceiro excluído. Qual é o princípio do terceiro excluído? É a sentença ou é verdade ou é falsa e não há uma terceira opção. Ou seja, o princípio do terceiro excluído é como o próprio nome diz, não há uma terceira hipótese. Ou uma sentença ou ela é verdade ou ela é falsa. Apenas, não há uma terceira opção, não há uma outra forma de ver essa sentença. Só podemos vê-la, só podemos analisá-la do ponto de vista lógico como verdadeira ou falsa, não havendo uma terceira opção. Então esses são os princípios fundamentais da lógica. Agora vamos à classificação da proposição lógica. Então, a classificação da proposição lógica. O que ela pode ser? Ela pode ser simples, ou também chamada de atômica, porque vem de átomo, indivisível. Então, pode ser simples ou atômica, ou também composta ou molecular, de moléculas várias. Então, o que é a simples? A simples é uma frase declarativa completa que possui um verbo. Então, uma proposição simples é aquela frase declarativa e que contém um verbo. São indicadas por letras minúsculas. Então, a letra minúscula ela é indicativo de que é uma proposição simples. Nesse caso do exemplo, Lucas é inteligente. Então, é uma proposição que é uma sentença declarativa e que contém um verbo. A composta ou molecular. A composta ou molecular são quando acontece
A proposição composta ou molecular é quando há reunião de duas ou mais proposições simples, ou seja, duas ou mais frases declarativas ligadas por conectivos lógicos. Então, são indicadas por letra maiúscula do alfabeto. Por exemplo, P maiúsculo. Então, o que é a proposição composta ou molecular? Quando temos duas proposições simples ligadas por um conectivo lógico. Então, quando temos uma proposição simples ligada a outra proposição simples através de um conectivo lógico, nós temos uma proposição composta ou molecular. Então vamos ver como cai em prova. Acerca dos princípios do raciocínio lógico, analise as seguintes afirmativas. O princípio da identidade indica que uma proposição verdadeira é verdadeira e que uma proposição falsa é falsa. Verdade? Verdade, sim. Que é o princípio da identidade. O que é verdade é verdadeiro, o que é falso é falso. É o que o princípio da identidade fala. Então, verdade. 2. O princípio da não contradição indica que uma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não, o princípio da não contradição diz que ela não poderá... O princípio da não contradição indica que nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Verdade. Nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, verdade. O princípio do terceiro excluído indica que uma proposição poderá assumir um terceiro valor. O princípio do terceiro excluído indica que uma proposição poderá assumir um terceiro valor lógico. Não, falso. Ela não poderá assumir um terceiro valor. O princípio do terceiro excluído é: uma proposição pode ser verdadeira, pode ser ou falsa, não havendo um terceiro valor. Então, apenas 1 e 2 é verdade. Então, letra A. Apenas 1 e 2 são verdadeiros. Vamos mais como cai em prova. Para se construir uma proposição composta, são necessárias duas ou mais proposições simples e o uso de... Então, ele está perguntando, para se construir uma proposição composta, são necessárias duas ou mais proposições simples. E o uso de... Nós já sabemos que a proposição composta, ou também chamada de molecular, ela é constituída de duas ou mais proposições simples ligadas por conectivos. Então, cursores não é, conectivos, letra B. Vamos ver aqui como cai em prova. Todas as alternativas estão erradas, exceto. Então, todas estão erradas, ela quer uma certa. Então, vamos lá. As proposições simples podem conter outras proposições simples? Não, proposições simples, elas não podem conter outras proposições simples. Letra B. As proposições simples devem ter apenas um conectivo lógico? As proposições simples não são ligadas por conectivos lógicos. As que são ligadas por conectivos lógicos são as proposições compostas. Então, letra B está fora também. As proposições compostas são sempre formadas por mais de duas proposições simples. Mais de duas não, pode ser duas ou mais. Então, letra C está fora também. Pode ser, as proposições compostas são feitas... A proposição composta é formada por duas ou mais proposições, e não por mais de duas. A letra D. Pelo princípio do terceiro excluído, podemos afirmar que uma proposição simples só poderá ser verdadeira ou falsa. A letra D. Pelo princípio do terceiro excluído, podemos afirmar que uma proposição simples só poderá ser verdadeira ou falsa, não havendo um terceiro valor. Então, é a nossa letra D. Verdade. Letra E. João é feliz ou fique onde está. É uma proposição composta? Não. João feliz é uma proposição simples? Temos um conectivo ou temos. Mas temos aqui uma sentença que não é uma sentença declarativa, é uma sentença imperativa, e uma sentença imperativa não é proposição lógica, portanto, está fora. Então, a nossa letra D mesmo. Ok, terminamos a nossa aula aqui, e nas próximas aulas nós iremos abordar outros assuntos que irão cair no concurso do INSS. Se você gostou dessa aula, por favor,
assine o nosso canal, ative o sino de notificações e compartilhe com seus amigos que também irão fazer concurso. Valeu e até a próxima!